E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será o sinal da aliança entre mim e a terra. A paz de Deus com toda a querida Irmandade e também com as visitas do canal. Posto essa obra no canal Obras de Deus. Querida Irmandade, principalmente as visitas do canal, se sentir, se inscreva no canal, ative também o sininho das notificações aí, para que você fique sabendo toda vez que o senhor tocar de contar uma obra que o senhor fez. São muitas obras. E geralmente, irmão, sempre olha a obra sequente, depois dessa que eu estou contando, que provavelmente o senhor pode ser que mostre mais alguma coisa, que eu estou tentando enxugar, né? Essas obras para não ficar tão grandes. No princípio das obras, eu contava 2, 3, eu acho que até 4 obras no mesmo áudio, mesmo enxugando um pouquinho, mas senti de Deus de simplesmente contar uma obra. Essa que eu vou contar agora, Deus seja louvado. Amém. Irmãos, ontem eu fiquei quase 4 horas contando essa obra. Dessa obra o Senhor puxou outra obra. Irmãos, não perca as obras no nome do Senhor Jesus, que eu vou para contar agora, que o Senhor coloca para contar. Todas, né? E se você não ouviu as outras, ouça as outras na comunhão. São todas verdadeiras, nada mentira. Se um dia eu contar uma coisa a mais na sua comum, sem me identificar, é claro, é porque eu estou enxugando, eu estou resumindo. Enxugar, que eu digo, é resumir. Irmãos, essa obra que eu quero contar é uma obra em que o Senhor colocou no meu coração e no coração de mais outros irmãos, de nós estarmos orando, né, juntos na madrugada, porque era o único tempo que nós tínhamos para orar juntos. Então o Senhor, Ele colocou no nosso coração essa vontade, essa necessidade de estar orando. E éramos 7 pessoas, né, entre homens e mulheres. De lá saiu até um casamento, né, entre um irmão e uma irmã, que estão casados até nos dias de hoje. Isso aí faz muito tempo, essa obra que eu vou contar. Foi desta obra da oração na madrugada, que eu posso dizer assim, vou chamar dessa forma, que o Senhor mostrou lá a visão do tornado, onde está escrito no vídeo aí, a visão da destruição, alguma coisa nesse sentido, querida Irmandade. O Senhor mostrou essa visão, nós oramos e depois o Senhor me deu de orar, acho que mais 2 ou 3 vezes depois. Eu não quero me prender na obra passada, porque o Senhor coloca essa aqui para contar. Então, querida Irmandade, o Senhor nos colocou esse grande desejo ardente, vamos dizer assim, ardente no bom sentido, de nos reunir para orar nas madrugadas. Então nós tínhamos também os alvos de oração, igual hoje na congregação tem. Aí o irmão leva lá e fala: ora por causas, por testemunhados, por acidentados, viagens e etc e tal. Nós também tínhamos alvos que nós levávamos, e a quem o Senhor desse a oração, orava. E como éramos, graças ao bom Deus, não melhor do que ninguém, mas nós éramos povo de oração, somos, né, povo de oração. Inclusive um desses irmãos o Senhor já recolheu, servo de Deus, né? Louvado seja Deus, irmãos, assim de fé, glória a Jesus. E quando nós íamos orar, na hora que um terminava, o Senhor geralmente sempre dava para o outro palavras e continuava a oração, e nós intercedíamos ali, não só pela cidade aqui de Uberlândia, mas pelo Brasil, pelos estados, pelos governantes. Nós intercedíamos naquilo que o Senhor apontava, nós orávamos pelo mundo, o mundo assim, todas as nações, as pessoas das nações. Nós orávamos, era muito grande o leque de oração, e éramos 7. Irmãos, era muito gostoso, o Senhor dava direção e nós concordávamos, e o Senhor dava essa oração, e éramos todos de oração, louvado seja Deus. Orávamos também apresentando as nossas causas diante do Senhor também, que o Senhor dava, louvado seja o nome do nosso Senhor. E essa necessidade foi nascendo, irmãos. Isso aí deve fazer, eu imagino assim, uns 15 anos atrás, 13 anos atrás, mais ou menos. Eu não sei se na sua cidade era assim, mas aqui na cidade de Uberlândia, o povo estava com medo de sair na rua. Era ruim, sair na rua, sentir uma coisa tão ruim, um mundo espiritual tão assim, alguma coisa ruim ia acontecer, era tipo isso, sabe?
e tinha rumores de pessoas que andavam nas ruas roubando. Tinha até, como que chama uma pessoa? Hoje uma pessoa na internet, quando ela é bem conhecida, ela chama-se influencer, né? Quando uma pessoa é bem conhecida nas redes sociais e tem muitos seguidores, mas naquela época era um influencer diferenciado. Por quê? Porque geralmente tinha algumas pessoas dos bairros que eles eram conhecidos porque onde eles passavam, se encontrasse na verdade as pessoas à noite, de madrugada, elas provavelmente iriam roubar e muitas das vezes bater nas pessoas, humilhar, né? E tinha rumores até de pessoas que ficaram só de cueca, porque roubava tudo, ainda batia na pessoa, humilhava a pessoa. Então tava desse jeito para mais. Mas eu me lembro de alguns nomes que eu não vou citar. E assim, e tinha alguns lugares aqui no bairro de Uberlândia, se você passasse em algum lugar nessa época aí, não era bom você passar depois das 7 horas. Por quê? Porque provavelmente eles iam te roubar se você saísse com vida do outro lado. Esse era o rumor, né, das coisas. Então tinha tudo esse aparato maligno reinando nas ruas, e era ruim mesmo. Você andava nas ruas assim, sentia ruim, sabe? Era uma força pesada. E nisso, no meio dessas orações da madrugada, nós, pelo menos eu aqui, para nós nos encontrarmos onde nós nos encontrávamos, eu andava cerca de 2 quilômetros. É isso aí, era 5 horas da manhã até as 6 horas da manhã a nossa oração. Então nós já saímos, acordávamos ali 4h20, por aí, né? Principalmente eu para sair mais ou menos umas 4h30. A hora que eu saía, já tinha uma irmã que morava mais para baixo. E hoje, louvado seja Deus, ela congrega na congregação, irmã nossa. Ela morava mais para baixo ainda, então ela, tipo assim, se o meu era 2 quilômetros, o dela era 2,100, 2,200. Então a gente tinha um horário mais ou menos marcado. A hora que eu já saía de casa, ou ela já estava na esquina de casa, ou ela estava vindo para o lado da minha casa, a gente já se encontrava e já ia para outro lugar, já encontrava com outro irmão, mais a outra irmã, mais outra irmã, e a gente subia e outros iam de outro lado de lá, iam de bicicleta, e nós íamos caminhando. 4h pouca da manhã. Tudo isso na comunhão, sabe? E é muito interessante nós andarmos na comunhão, louvado seja Deus, porque sinto te falar para cada irmandade, como conselho também, se por acaso estiver indo congregar, irmãos, não olha vídeos das redes sociais para se divertir, essas coisas não. Já põe um hino, louvado seja Deus, já vai na comunhão falando com o Senhor. Creio eu, irmão, estendendo só um pouquinho, que um dos grandes motivos do Senhor repousar na casa de Zaqueu, imagino eu, o Senhor já me deu isso no coração algumas vezes, foi porque imagino eu que Zaqueu sabia que o Senhor ia passar por aquele caminho. Mas Zaqueu era baixo de estatura, Zaqueu já chegou provavelmente atrasado, não deu para ver o Senhor. O que ele fez? Ele falou, não, eu vou ver o Senhor de todo jeito, naquela alegria. E ele não mediu esforço para ver o Senhor. Ele subiu naquela árvore, né? Não sei se era figueira, ele subiu numa árvore cheia de espinhos. Quem sabe Zaqueu machucou, mas eu creio eu que o Senhor olhou para ele assim, como aquela viúva, né? Aquela mulher do fluxo de sangue, que o Senhor fala, quem me tocou? E os discípulos, mas todos te tocam e te apertam, como o Senhor disse quem te tocou? E ele diz, de mim saiu virtude. Eu creio que foi tanta alegria no coração de Zaqueu saber que o Senhor ia passar ali, que ele subiu naquele galho, naquela árvore espinhosa, e provavelmente pode ser que ele tenha se arranhado, se machucado, mas ele subiu ali porque ele queria ver o Senhor ia passar ali. E assim sejamos nós em nome de Jesus. Quando nós vamos para o louvado, santo, santo é o Senhor. Quando nós vamos para a igreja congregar, né? Louvado seja, vamos dizer congregar. Vai nesse intuito de Zaqueu. Vou lá porque o Senhor vai passar ali com a palavra. O Senhor vai revelar a palavra, santo é Deus, glória a Jesus, santo, santo, santo é o Senhor. Eu não estou imitando santo, santo é o Senhor, assim de dizer não, porque o Senhor está visitando. Louvado seja Deus. E voltando aqui para a obra, nós chegamos lá e nós orávamos, foi meses e meses, eu não sei quanto tempo, vários meses, e era aberto para quem quisesse ir, mas geralmente em oração são só os irmãos de oração mesmo que vão. Louvado seja Deus. E com isso, cara irmandade, visitas do canal, aconteceu que o Senhor deu uma nova direção para nós fazermos aquela obra externa. Nós orarmos, o Senhor apontou para nós uma palavra, aquela que o Senhor fala para o profeta, você vai lá, mas na volta você não come nada, não para, não faz nada, você volta direto e vida que segue, como se fosse isso, né? Resumindo aqui tudo. E para nós foi assim, vocês vão andar, vocês vão orar na mente, né? No Espírito, orar na mente,
profetizar na mente, no espírito, mas não vão falar nada. Não é para vocês falarem nada. E assim nós oramos e buscamos confirmação, o Senhor confirmou, resumindo tudo mais um pouquinho, e assim nós fizemos. Nós orávamos, nós 7, né? Era esse número porque outras pessoas não iam, e era nós assim os firmes, de oração, louvado seja Deus. E nós orávamos de madrugada, nós encontrávamos em um determinado lugar, e ali nós orávamos para sair, e saíamos calados, entendeu? Orando na mente, profetizando. Aí alguns às vezes estavam muito frios, levava aquele roupão assim, aquele estilo sobretudo, jogava na cabeça, e uns levavam uma espécie de um pau para simbolizar um cajado, alguma coisa assim, sabe? Não sei, cada um com a sua comunhão ali, louvado seja Deus. E assim nós andamos nos bairros, não só nesses bairros aqui, mas profetizando por toda a terra, por essa cidade, profetizando para o Senhor repreender aquelas potestades, aqueles principados. Porque, querida Irmandade, eu estou tentando resumir e falar rápido a obra aqui, mas pode ter uma certeza que nós estamos em guerra. E o inimigo de nossas almas, ele não está brincando. Ele sabe que ele já é perdedor. E o que ele puder levar de pessoas para o inferno que existe, e depois o inferno, mas o inimigo de nossas almas, que eu não vou dizer o nome, mas aqueles que o seguiram, ser lançado no lago de fogo, enxofre, ser atormentado para toda a eternidade. Imagina só, o pessoal fala lago de fogo e enxofre, mas é um lago que queima. Louvado seja Deus. E o inferno também eu creio que é assim. Eu falo nisso com base no livro lá que diz sobre o rico e o Lázaro. O que acontece? Olhando aquele livro, chegou a palavra do Senhor nessa parte, chegou um determinado momento da palavra em que o rico olhou para cima e viu Lázaro no seio de Abraão e gritou: Pai Abraão, manda Lázaro molhar o dedo ali na água e molhar a minha língua, que eu estou em chama. Ele fala que estava em chama. Isso me leva a crer, querido Irmandade, nós podemos deixar passar batido as coisas. Que eu creio que quem estará no inferno vai ver quem está na glória. E já pensou? Nossa, ele sabia da verdade. E lá em chama, né? Pegando fogo. Pegando fogo, literalmente. E outras coisitas mais, infelizmente, né? Sabia da verdade e não me falou. Imagina outros quantos, vocês aí, querida Irmandade. O Senhor vai mostrar para você postar essa obra para outras pessoas. Que talvez fez um pacto com o inimigo. Ele não está brincando de ser inimigo, não. Ele quer levar sua alma para o inferno. Quer te levar, e quantos outros ele conseguir arrastar através de você. E pode ser que, de repente, um pacto que ele tenha feito com você é para você nunca servir o Senhor. Mas, querida Irmandade, louvado, santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Jesus, alabaias, glórias a Deus. Vai congregar, eu te convido em nome do Senhor Jesus nesse momento. Procura a igreja Congregação Cristã no Brasil e vai saber de Deus ao seu respeito. Lembrando que esse canal não tem nada a ver com essa igreja determinada que eu acabei de citar o nome, não pediram para me dizer nada, é uma obra avulsa, louvado seja Deus. Então, querida Irmandade, e visitas do canal, principalmente, eu sinto dizer para as visitas do canal isso aí. E o Senhor mostra também, louvado seja Deus. Vai congregar nessa determinada denominação, o Senhor já te mostrou onde tem, procura saber o dia de culto, não fala nada com ninguém, senta lá no banco lá e pergunta para o Senhor: glórias, salambaias, charalaias, glórias, glórias, salabando e abalaias, santo, santo, santo é o Senhor. Procura do Senhor a seu respeito, querida Irmandade. Louvado seja Deus. Glórias, quem sabe o Senhor jalabando e adaias, sólia, baiaias. Quem sabe, Senhor, glória a Jesus. Não estou conseguindo falar, querida Irmandade. Santo é Deus. Quem sabe o Senhor quebra esse pacto. Quem sabe o Senhor te dará a direção. Santo é Deus. O Senhor está vivo em nosso meio. Visitas do canal, querida Irmandade, vai congregar. E nós andávamos, voltando para a obra, nas ruas, orando na mente, um pouco do lado da rua de lá, um pouco do lado da rua de cá, clamando a Deus. Nós víamos assim, nós sentíamos que o Senhor estava fazendo obra ali. Já teve dia da polícia parar e querer nos parar
e a gente não poder falar nada e só olhar para o guarda assim, eu levava sempre a minha Bíblia. Geralmente eu levava sempre a minha Bíblia, e outros levavam, os que sentiam. E a polícia parar, olhar para nós, 7 pessoas, uns encapuzados, um encapuzado, outro com um pau na mão e com a Bíblia. E o policial falou: vamos embora, não vamos mexer com esse povo não, esse povo é crente. Meus irmãos. E assim, ele só para olhar para a gente, olhar aquela situação e falar: vamos embora. Na verdade, não vamos incomodar esse povo, eles são crentes. Glória a Jesus. Eu creio que a oração, ela é como uma semente que você lança. É como uma semente que você lança no jardim de Deus. Glória a Jesus. É o Senhor que vai dar o crescimento para essa semente. Pode ser que aconteça no mesmo instante. Pode ser que aconteça dali um tempo, 2 tempos. O tempo é Deus que sabe. Se o Senhor te tocar para orar novamente, você ora. Louvado seja Deus nessa situação. Glória a Jesus. E assim, querida irmandade, nós estamos dentro de uma guerra. É uma guerra constante. O inimigo, a mentira na boca do inimigo. Porque a palavra diz que Satanás, segundo o dicionário de John Davis, quer dizer enganador. E o Senhor disse isso lá no livro de João, que o inimigo, ele é o pai da mentira. Ele é homicida desde o princípio. E aqueles que mentem e seguem esse caminho estão fazendo simplesmente aquilo que o pai deles, que é o inimigo, os coloca para fazer, para satisfazer os desejos do inimigo, que é a mentira. Então, querida irmandade, e nessa de andar orando na mente, em comunhão com o Senhor, entre nós ali, nós passamos também na porta de 2 lugares que faziam invocações de demônios. E, querida irmandade, nós paramos, nós sentimos sem falar nada, porque a gente não comunicava um com o outro com palavras, não comunicava. A gente parava ali, a gente sentia, estendia os braços, as mãos para aquele que sentia, e ali nós orávamos na mente. E às vezes, muitas das vezes, aquele lugar representando centenas e outros tantos de lugares. E nós orávamos ali as orações que o Senhor dava na mente. E, irmãos, e aqueles 2 lugares fecharam. A gente ficou sabendo depois. Nós passamos lá 2 vezes. E aquele lugar depois nós ficamos sabendo. Não demorou muito não. Um deles não demorou muito, já fechou. Mas coisa boa aconteceu depois que nós paramos ali. Nós colocamos diante do Senhor em oração. E o Senhor fez a obra. O Senhor ouve a sua oração em todo o tempo. Louvado seja Deus. E essa obra, irmãos, que o Senhor fez é para engrandecer o nome do Senhor, porque é verdade. É a obra que o Senhor fez. Louvado seja Deus. Mas eu quero dizer para a querida irmandade, para as visitas do canal, dobre a comunhão com Deus, dobre a oração, apresenta a sua casa, apresenta como se você fosse pedir lá naqueles pedidos, escreve um caderno, ao invés de você escrever testemunhar, escreve aí sua casa, ao invés de escrever para os que viajam, me fugiu o nome certinho, escreve aí seu pai, sua mãe, faz aí diante de Deus e vai orar, ajoelha. Para você que é mulher, serva de Deus, põe seu véu. Para você que é homem, entra no seu quarto e ora, fecha a porta e fala com o Senhor. Olha por esses objetivos, intercede. A nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais, irmãos. Nós temos que orar para as pessoas irem bem. Nós temos que interceder, colocá-los diante do Senhor, para que o Senhor os ajude, a empresa, para que o Senhor ajude a empresa, para que o Senhor ajude os trabalhadores, para que o Senhor ponha amor do patrão no coração, ao ponto de poder aumentar também o salário dos irmãos, para que o patrão tenha compaixão, e para que você tenha compaixão, para que você não seja um canal do inimigo, um canal de treva, um canal de maldade na mão do inimigo, para que as pessoas também não sejam. Você pode orar, não existe limites para você apresentar diante do Senhor. Se o Senhor te apresenta, ora. Se o Senhor pedir para você orar por uma pessoa lá no seu trabalho, ora por ela. Tanto que eu disse para os irmãos, tem uma obra aí que o Senhor mostrou certa pessoa e o espírito de morte lá no cavalo, o espírito de morte em frente da pessoa. Eu orei, e na comunhão. O Senhor deu direção, tem a obra aí dizendo sobre isso. Então ore, irmãos. Ore pela sua casa, volto a dizer, pela sua rua, profetiza no seu bairro, profetize, irmãos, e fica na comunhão, ore a Deus,
Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Eu estava ontem gravando essa obra, o Senhor puxou outra obra, e é uma obra tremenda. Essa aqui e a próxima que eu vou contar, no nome do Senhor Jesus. Não perca a próxima, eu não sei quando vai ser. O Senhor está ajeitando aqui, porque não posso ter pressa para postar. Mas a outra obra que o Senhor me falou ontem, eu gravando ela, essa aqui, já veio a outra, a próxima. Irmãos, eu nem imaginava o que tinha acontecido, mas o Senhor trouxe à luz ontem sobre esse acontecimento. Louvado seja Deus, irmãos. E a obra não acabou não, irmão, escuta até o final. E sabe o que aconteceu? Aí nós ficamos meses, muito tempo, servindo a Deus nessa parte que o Senhor apontou, até o dia que nós paramos. E sabe o que aconteceu, irmãos? Volta a repetir como um papagaio, Sabe o que aconteceu, irmãos? Irmãos, nós estamos numa luta espiritual contra o adversário. Na verdade, ele está contra nós, porque ele sabe que o tempo dele é derradeiro. Está na palavra, sabe que já perdeu a luta, mas o que ele puder levar de gente, de pessoas, de desviar pessoas do caminho de Deus, de levar família. Talvez você tenha um parente que ninguém dá atenção na sua casa, o inimigo vai dar atenção para ele. O louvado seja Deus. Então comece a interceder por todos, irmãos, para que ninguém se perca, para que lá na glória a gente possa olhar e falar: olha, todos vieram, e dar glórias a Deus, que é muito bom a glória. Louvado seja Deus. Irmãos, e volta a dizer igual um papagaio para continuar a obra. Sabe o que aconteceu? Passado de 6 meses a 1 ano que nós fizemos aquele movimento que o Senhor deu, irmão, as ruas ficaram melhores de andar, porque Deus, ele ouviu a nossa oração. O Senhor deu a direção em todas essas coisas, irmãos. A gente via mais famílias, pessoas, crianças nas ruas. Nós vimos que aquela opressão, que era a palavra que eu queria usar desde o princípio, sentindo uma certa opressão, nós andávamos sentindo, não só nós, as pessoas andavam sentindo essa opressão, onde nós ouvimos falar só de roubos, de pessoas que roubavam, igual eu disse outrora, Tinha pessoas que chegavam às vezes a matar pessoas aí na rua roubando. Tinha esses rumores, eram verdadeiros. E infelizmente, irmãos, eu lembro de alguns nomes daquela época, mas a gente sabe, quem pratica coisa errada, igual o ditado fala, ou está preso, ou o Senhor já recolheu, já partiu. Porque na palavra também fala sobre aquele que é demasiadamente perverso e demasiadamente tolo, Que o Senhor fala: por acaso, você quer morrer antes da hora? Então, querida irmandade, passados 6 meses a 1 ano que nós tínhamos sido direcionados naquela parte, eu não vou citar para não citar o que seja, não dá a aparecer o que seja. Sabe, meus irmãos, mas o inimigo de nossa alma, ele é astuto, ele tem milhares de anos, não é mais poderoso que o nosso Deus, do que o nosso Senhor, mas ele é mentiroso. Ele começou a mover, irmandade, um movimento que começou a sair às ruas, irmãos. Muitas pessoas, várias pessoas saem as ruas invocando já as potestades, os principados, muitas das vezes, irmãos, e fazendo arruaça no meio das ruas, irmãos. E onde o povo passava, a paz saía, a paz mesmo, a paz de Deus. E ele começou a fazer esse movimento, irmãos. Louvado seja Deus. Eu não vou citar o que era, não vou citar nomes, não vou citar mais coisas, porque o intuito do canal não é denigrir pessoas, instituições. O intuito do canal não é expor pessoas, não é deixar pessoas constrangidas. O intuito do canal é contar a obra, porque é verdade, obra verdadeira. Louvado seja Deus. Não são coisas que nós ficamos pensando na mente. É quando o Senhor aparece, o Senhor fala, o Senhor às vezes fala no ouvido, o Senhor mostra, dá para ver. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Cada um tem os dons diante de Deus, e o Senhor dá o dom que Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que o Senhor quiser, pois o Senhor está vivo em nosso meio. Tanto que o Senhor apareceu para alguns na beira do caminho, não apareceu para todos na beira do caminho, mas depois o Senhor apareceu para todos quando estavam reunidos, irmãos. Então, meus queridos irmãos, eu volto a dizer para a querida irmandade, o inimigo de nossa alma, ele começou a fazer um movimento, ele ainda está nesse movimento, entendeu? Levando pessoas, muitas das vezes, no meio desse movimento, andando nas ruas, fazendo uma arruaça. Isso aí para tirar paz, porque sabe que os servos de Deus andaram
clamando, buscando o Senhor, orando para que se tivesse mais paz, a paz de Deus nas ruas também, que as pessoas ficassem mais tranquilas, orando pelas famílias. Já aconteceu vez, cara, irmandade, desse movimento querer passar na porta de casa e eu orar, entrar em comunhão, em oração de guerra diante de Deus, o Senhor tocar nessa parte, e esse movimento não conseguir passar na porta de casa. E já teve casos também, querido irmandade, que esse movimento ficou cirandando, não é todo dia não. Tem um movimento que escolhe os lugares. Antigamente, se já existia esse movimento, eles ficavam só acuados dentro de algum lugar, algum ambiente. Mas o inimigo saiu, por quê? Porque o povo de Deus também saiu para clamar, para buscar, para interceder, para apresentar as ruas, as pessoas nas casas, né? Porque não só apenas as ruas, mas saiba você, nós estamos numa luta constante perante o Senhor neste mundo. Perante o Senhor neste mundo. E o inimigo, ele quer levar muitas e muitas pessoas. Ele já é derrotado, já foi derrotado. E sabe que o tempo dele é curto. Então o que ele puder levar de pessoas, o que ele puder levar para o tormento eterno, e depois ele também ser lançado num tormento eterno, louvado seja Deus, só ler o livro de Apocalipse. E é isso, querida irmandade. Teve certa vez que eu cheguei até a procurar um médico, porque eu volto a dizer, o inimigo das nossas almas não está brincando de ser inimigo. Certa vez que esse pessoal estava cirandando ali próximo de casa, enquanto eu orava para eles não passarem na porta, querida irmandade, e eu estava ali, fui para o canto, saí um pouquinho de casa, fui para um cantinho ali e fiquei clamando a Deus, sabe, oração de guerra. Meus irmãos, o Senhor me deu para perceber que tinha duas potestades lá no meio desse povo. Entendeu? Não é coisa da minha cabeça não, querida irmandade. Cada um fala aquilo que o Senhor apresenta, aquilo que tem a particularidade com o Senhor. E sabe o que aconteceu para procurar um médico? Uma ou as duas potestades se materializaram na minha frente. O que eu vi foi centenas e centenas, até, de repente até milhares de pedras pretas, pequenininhas, outras um pouquinho maior, tudo assim se movimentando na minha frente, sabe? E era uma das potestades, agora eu estou lembrado certinho, era uma das potestades, e quem sabe as duas juntaram forças, né, para vir ali, e eles ficaram perante mim, que eu achei que eu estava tendo algum tipo de problema, porque eu vi aquelas pedras pretas, estava à noite, mas enquanto onde batia a luz da lâmpada, eu olhava assim, aí ficava um monte de pedra preta assim, em cima, sabe, assim, meio que no espaço, assim, onde dava para ver a cor das coisas, na frente ficava um monte de pedra preta circulando assim, um do lado da outra, parecendo que estava flutuando, mas se movimentando assim, e eu percebi que era uma potestade naquilo ali, e aquela potestade veio me afrontar, querida irmandade, entendeu? Eu estava no meio daquele povo, e aquele povo acabou passando na porta de casa, meus irmãos, e foi uma aflição, porque onde o povo passava fazendo arruaça, eu não vou falar tanta coisa, para não dar para entender e etc e tal, que ele dava até umas faltas de ar, entendeu? O povo passando, e eu olhando aquilo, eu pensei, né, mesmo sabendo ali com os olhos espirituais que aquilo era uma potestade, eu pensei, eu vou procurar um oculista, vou procurar um oftalmologista, o que está acontecendo? Querida irmandade, procurei o oftalmologista, paguei caro na consulta dele, né? Um rapaz de bastante renome, um médico, bastante renome, fiz todos os exames possíveis, ele falou, você não tem nada, não está acontecendo nada. E nisso, novamente, né? Às vezes a gente cai em algumas bobeiras, falo bobeiras no sentido de que o Senhor nos mostra algumas coisas e às vezes a gente fica meio confuso, acontece às vezes. E eu fui desse dia que eu fiquei confuso e fui ao médico. Mas aquilo era uma potestade materializada do jeito que ela é ali. Mas nós sabemos que o inimigo de nossa alma também era um anjo de luz, né? Mas ele se apresentou ali da forma que ele ficou naquele momento. Louvado seja Deus. Então, assim, o inimigo de nossa alma, querido e querida irmandade, não está brincando. Não está brincando de ser inimigo. Ele não está brincando, ele está afrontando. E toda vez que eu orei repreendendo aquela ruaça ali, eles não passaram. E quando passaram, ou estavam querendo passar, ou passaram, que eu de repente cheguei depois, eu orei, clamei a Deus, apresentei novamente a rua, a porta de casa, as coisas ali perante o Senhor, sabe, em oração que o Senhor dava. Então, querida irmandade, dobra a comunhão com Deus. Ora por sua família, sua casa, ora pelo ministério, ora pela irmandade, para a irmandade ir para congregar, ora pela família da irmandade, ora, se o Senhor te coloca no coração, ora, clame a Deus. Santo é Deus, seja um servo, uma serva do Senhor. Glória a Jesus, não estou dizendo que não sejam, louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Irmãos, não vou me estender,
Essa é a obra, meus irmãos. Vou contar só uma parte dessas orações. Por exemplo, teve uma vez, fora dessa madrugada, que nós nos reunimos em determinado lugar para orar. Era, acho que um sábado ou um domingo, acho que era um sábado, à tarde, se eu não me engano. E eu coloquei certa pessoa que eu conhecia em oração. Um rapaz que eu conhecia, que ele estava meio atrapalhado, passando umas provas difíceis. Essa pessoa morava tão... Eu nem sei onde mora, eu acho que eu sei. Morava tipo assim... uns 15 a 20 quilômetros da minha casa. Não tinha jeito nenhum de aparecer na minha casa. Não tinha, não. Mas nós colocamos, senti de colocar essa pessoa na oração, na hora da oração que o Senhor me dava. E apresentei essa pessoa nas palavras que o Senhor me deu, oração de guerra. Oração assim, que eu lembro o sentimento da oração. Oração de guerra, de proteção, oração nesse sentido. Irmãos, e assim foi. O Senhor deu as palavras, apresentei essa causa, essa pessoa, apresentei diante do Senhor. Eu falo para a honra e glória do Senhor. Aí, a hora que eu terminei, outra pessoa começou a oração lá e tal, orando. Aí outro orando. Aí a gente teve um momento lá que a gente parou de orar, a gente estava conversando. Irmãos, deu assim, desde aquela oração, uns 20 minutos, mais ou menos. Sabe quem apareceu? Onde nós estávamos? Aonde nós estávamos, eu não estava em casa. Essa pessoa que eu coloquei outrora em oração, que eu falava o nome da pessoa, ela apareceu aonde eu estava, me procurando. Falou que estava me procurando, não encontrou, foi lá em casa, não encontrou e falou, ele vai estar em tal lugar aqui. E ele foi lá nesse tal lugar aqui que falaram para ele que eu estava, e eu estava lá. E ele apareceu lá de moto, essa pessoa. E nisso nós chamamos para dentro. Irmãos, foi tão abençoado, tinha mais gente nesse dia, que nós fomos orar novamente depois. E nessa outra oração que nós dávamos, duas pessoas pegaram como se fosse filho de oração essa pessoa, adotaram essa pessoa. Foi esse um mover tremendo, irmãos, que só Deus na causa. E essas pessoas falaram que onde iriam, onde estivesse orando, essa pessoa aí que chegou lá nesse lugar, foi apresentado, estaria incluído nas orações. Santo é Deus, irmão. E cara Irmandade, visitas do canal, volta a dizer, se inscreva no canal, principalmente as visitas, ative o sininho das notificações, escuta as obras até o final. A próxima obra, o Senhor deu te contar, era para ser junto com essa daqui. Louvado seja Deus. Volta a dizer, o primeiro dia fiquei quase 4 horas colocando essa obra aqui em prática. O Senhor tirou, porque o Senhor deu nova direção. O Senhor me explicou, contando dessa obra aqui há 3 dias atrás, me explicou uma obra lá que eu já contei faz tempo para a Irmandade, que fez todo sentido. Essa obra aqui era para ter no mínimo ali quase 2 horas, se eu fosse contar, porque não é uma obra só, são várias obras, mas sentido o Senhor de particionar, né, como diz o outro, partir essa obra total, porque a outra obra, meus irmãos, que o Senhor põe de contar, e o Senhor me esclareceu algumas coisas, me trazendo essa obra de contar para a Cara Irmandade, não perca de ouvir, não perca de ouvir até o final, no nome do Senhor Jesus. Pelo menos para mim ela me esclareceu muitas coisas. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Meus irmãos, se inscreva no canal aí, você que é visitante do canal aí, ative o sininho de notificações para sempre quando o Senhor der uma obra de contar, você possa ouvir a obra, se assim Deus te tocar. Meus irmãos, não vamos estender mais. Meus irmãos, essa é a obra que senti de contar para a querida Irmandade. Glórias a Deus. E lembre-se disso, não desanima. Ora, irmão, ora. Esta é a obra. Deus seja sempre louvado. Amém.